E então, com a área que se estende por mais de 3.000 quilômetros quadrados. Este é um coração, onde o sangue do comércio internacional circula. Um testemunho do poder da engenharia humana. É equipada com a mais avançada tecnologia de manipulação de cargas e desafia a escala, ao redefinir o que é possível na intersecção da ciência, tecnologia e vontade humana. Este não é apenas um porto, mas o porto mais movimentado do mundo. Uma cidade em si, onde toneladas de mercadorias, de todos os cantos do globo, convergem, antes de serem despachados para os seus destinos. Entender sobre o Porto de Xangai. O maior porto do mundo. O Porto de Xangai é um dos portos mais movimentados e importantes do mundo, localizado na costa leste da China, no delta do rio Yangtze, onde o rio deságua no mar da China Oriental. É o maior porto de contêineres do mundo, movimentando mais de 43 milhões por ano, o que equivale a 800 milhões de toneladas de carga. O Porto de Xangai é composto por várias áreas de navegação e gigantescos terminais portuários. Essas áreas são conectadas por pontes e túneis, que formam um dos maiores e mais complexos portos do mundo. O porto inteiro se estende por uma área total de 3.619 hectares, que dá aproximadamente 36,19 quilômetros quadrados. Projeto de construção do Porto de Xangai, que conhecemos hoje, foi iniciado na década de 1950, mas saiba que sua história remonta a quase 2 séculos, o que torna praticamente uma relíquia viva na história de passagens do tempo da humanidade. A origem do Porto de Xangai retoma o século VI, durante a dinastia Tang, quando a cidade era um pequeno porto de pesca e comércio. Ao longo dos séculos, Xangai cresceu em importância como centro comercial e transporte ao longo do rio Yangtze, e o porto foi se desenvolvendo gradualmente para atender às necessidades do comércio marítimo durante os séculos X. Com a chegada dos europeus e a abertura forçada da China ao comércio exterior, Xangai se tornou um dos principais portos da China e um centro comercial internacional. No entanto, as condições do porto eram bastante precárias e inadequadas para lidar com o crescente volume de comércio. Então, foi necessário mais investimentos e atenção ao porto, que tanto havia crescido, principalmente quando ele voltou ao domínio dos chineses, em 1949. Naquela época, Xangai já contava com diversos portos ao longo do rio Yangtze que eram essenciais para o comércio internacional da cidade. Vale lembrar que o rio Yangtze é o maior rio da Ásia e o terceiro maior do mundo. Então sua importância era e ainda é significativa. Durante as décadas seguintes, o aumento da demanda por transporte marítimo e a necessidade de acomodar navios maiores e mais modernos tornaram mais uma vez a necessidade de expansão e modernização do local. Em 1950, foi iniciado um grande projeto de modernização do Porto de Xangai, que incluía a construção de novos clãs, armazéns, guindastes e outros equipamentos que seriam necessários para a modernização da estrutura. A construção do Porto de Xangai foi realizada em diferentes fases ao longo dos anos. A primeira fase de construção, que daremos destaque aqui, começou em 1950, com a construção do primeiro cais, no distrito de Baoshan. A construção desse cais foi concluída em 1952 e o restante da estrutura ficou pronta em 1978 e teve um custo de cerca de 1,1 milhões de iones, cerca de R$ 1.254.000. A obra foi financiada pelo próprio governo chinês, que teve ajuda das empresas de construção locais e também estrangeiras. Durante esse período, o porto foi expandido de cerca de 1 quilômetro quadrado para 3,9 quilômetros quadrados. Na época, o porto tinha capacidade para lidar com cerca de 3,5 milhões de toneladas de carga por ano e empregava cerca de 200 trabalhadores. Além do novo cais armazense, equipamentos diversos também foram construídos. Isso incluiu muito aço e concreto e dragagem do rio Yangtze,
para permitir que os navios maiores atracassem, a instalação de guindastes mais modernos e novos métodos de construção. Cerca de 10.000 trabalhadores foram empregados durante a construção da primeira fase do porto de Xangai, e foram utilizadas cerca de 90.000 toneladas de aço e 1,2 bilhão de toneladas de concreto durante o processo. A segunda fase de construção do porto de Xangai começou na década de 1980, nomeada de fase da modernização. Quando o porto foi expandido com mais um outro cais, a construção desse cais começou em 1984 e levou cerca de 2 anos para ser concluída. O cais tinha capacidade para lidar com cerca de 300.000 containers por ano e empregava cerca de 500 trabalhadores. O custo total da construção do novo cais, na segunda fase, foi de cerca de 80 milhões de iones, mais de 113 milhões de reais. Durante a segunda fase de expansão do porto de Xangai, foram construídos novos terminais e mais algum escasse, incluindo também o terminal de containers de Yantian. Também foram feitos investimentos em tecnologia e equipamentos para aumentar a eficiência das operações do porto. A construção do terminal de containers de Yantian empregou mais de 20.000 trabalhadores e utilizou cerca de 2,8 milhões de toneladas de areia, 600.000 toneladas de cimento e 800.000 toneladas de aço. A terceira fase de construção se concretizou na expansão do terminal de containers e na construção de novos terminais, como o terminal de Yanshan Norte. Isso envolveu a construção de uma ilha artificial na Baía de Guangzhou, a cerca de 30 quilômetros a sudoeste do centro de Xangai. Mais de 30.000 trabalhadores foram empregados durante a construção do terminal de containers de Yanka Norte, tendo sido utilizadas cerca de 5 milhões de toneladas de materiais, incluindo 7 milhões de toneladas de cimento e 3 milhões de toneladas de aço. O custo total da terceira fase do porto foi de aproximadamente 5,5 bilhões de dólares. E a quarta fase de construção do porto de Xangai foi a expansão do porto Ruai-Gaojiao, que começou em 2011 e foi concluída em 2016. Toda essa evolução é, sem sombra de dúvidas, inspiradora. Hoje em dia, se olharmos de cima, por exemplo, podemos observar como toda essa área parece uma cidade colorida, cheia de ruas intricadas e repletas por containers vindos de todos os países. A área toda até parece um tipo de Tetris gigante, já que a todo momento podemos ver os guindastes se locomovendo, retirando e recolocando os gigantescos containers para lá e para cá. Toda a disposição é tão bem organizada que fica difícil imaginar que há problemas ali. Passando para organizar essa toda estrutura, existem alguns portos ao redor do mundo que podem ser comparados com o porto de Xangai, em termos de capacidade. No entanto, um exemplo muito interessante é o Porto de Santos, localizado no estado de São Paulo. O Porto de Santos é o principal porto do Brasil e é responsável por cerca de 30% do comércio exterior do país. Em 2020, movimentou cerca de 133 milhões de toneladas de carga, enquanto o Porto de Xangai movimentou cerca de 43 bilhões de toneladas de cargas. No mesmo período, em termos de tamanho, o Porto de Santos possui uma área total de cerca de 7,77 km², enquanto o Porto de Xangai possui uma área total de cerca de 3.619,6 km². Além disso, o Porto de Santos tem capacidade para operar com navios de até 366 metros de comprimento, enquanto o Porto de Xangai pode operar com navios de até 400 metros de comprimento. Embora Porto de Santos aí seja menor em capacidade e tamanho do que o Porto de Xangai, é importante destacar que ambos os portos são extremamente importantes para a economia de seus respectivos países e regiões. Apesar de sua impressionante capacidade e importância para a economia chinesa e mundial, o Porto de Xangai também enfrenta algumas críticas e desafios. O impacto ambiental é um grande problema, claro, pois a construção e operação do porto causaram danos significativos ao meio ambiente
incluindo a poluição do ar, da água e do solo. A dragagem para aumentar a profundidade dos canais de navegação também pode ter efeitos negativos consistentes na vida marinha e nos ecossistemas costeiros. Outro problema relatado são as condições de trabalho. Apesar de empregar milhares de trabalhadores, o Porto de Xangai enfrenta críticas por condições de trabalho precárias e salários baixos para os muitos trabalhadores, especialmente aqueles empregados em trabalhos perigosos, como a operação de guindastes. A segurança também é alvo constante das críticas, pois, com o grande volume de cargas movimentadas diariamente, houve alguns acidentes graves no passado, incluindo colisões de navios e explosões em armazéns. Assim como mostra a reportagem do Acesse Política, que revelou aqui no Brasil um desses acidentes acontecendo. O Porto de Xangai tem um futuro bastante promissor, uma vez que a China continua a crescer e se tornar cada vez mais importante no cenário global. O projeto de expansão do porto continua em andamento, com planos para construção de novos terminais e expansão dos que já existem. Além disso, o porto está investindo em tecnologia de ponta para melhorar a eficiência das operações, incluindo o uso de inteligência artificial e automação. Em termos de benefícios, o Porto de Xangai desempenha um papel crucial na economia chinesa, fornecendo uma porta de entrada para os produtos chineses no mercado global e uma conexão vital para as cadeias de suprimentos internacionais. A modernização e expansão do porto também tem um impacto positivo na economia local, criando empregados e oportunidades de negócios para a comunidade. O poderoso esforço e esforçado povo chinês tem certeza de que o futuro do Porto de Xangai é promissor, já que ele está posicionado para se manter o porto mais movimentado do mundo e deixar a China cada vez mais dominante no cenário mundial. O constante investimento em tecnologia, infraestrutura e sustentabilidade garantiram a sua competitividade e superioridade no mercado das grandes nações, além de trazer benefícios econômicos e sociais para a região e para o país. O porto é um símbolo de transformação da China em uma superpotência econômica, e o seu sucesso é um exemplo para outros países em desenvolvimento. Sem dúvida, o Porto de Xangai continuará a ser uma peça fundamental no comércio global e na conectividade internacional no futuro. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Também deixe nos comentários se você conhecia o grande Porto de Xangai. E também, ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Team. Se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.